Olá, sempre é uma alegria contar com a sua audiência. Nós que preparamos aqui o Pode Mais com muito carinho para criar sempre conexões com o trabalho de vocês, com a carreira de vocês, trazendo inputs, enfim. E hoje o convidado também é para lá de especial. O nosso tema é carreira, inovação e criatividade. Então, fica ligado aqui conosco, chamem os amigos também. Assim, gente, me apresentando, meu nome é Malu, eu sou responsável pela consultoria Goiabeira RH, uma empresa que está no mercado há mais de 10 anos e nós contamos com um time de associados que tem alta especialização, tanto em treinamentos técnicos como comportamentais, e nós temos uma linha de temas para liderança e gestão de equipes. Assim, eu sempre me coloco à sua disposição para trocarmos ideias, escrevermos projetos, enfim. Nos contate, Malu Quajo by Goiabeira, eu te espero lá, tá bem? E me encontrem também no LinkedIn, Malu Quajo, você já conhece. Como você já deve conhecer também, a IA Filmes, que é uma produtora, também jovem, cerca de 10 anos no mercado, é responsável pelo patrocínio e produção do Pode Mais Malu. E assim, eu realmente faço a referência porque é uma empresa de audiovisual e que conta com uma equipe altamente especializada no atendimento, no desenvolvimento de peças, eventos para cobertura tanto de feiras, treinamentos, também vídeos institucionais. É uma empresa que eu confio. E assim eu confio também no nosso convidado de hoje. Gente, foi uma grata experiência ter num evento social conhecido o profissional, o talentosíssimo Charles Murray, e ele traz aqui pra gente este tema delicioso. Quem não precisa de criatividade, quem não precisa de inovação e tem um adicional, especialista em gestão de tempo. Charles Murray. Murray! Como é que você tá, Malu? Que delícia ter você aqui conosco, compartilhando este momento e ter conseguido aí encaixar o nosso horário na sua agenda de muitas produções. Mas a gente começa aqui falando, né? Você foi convidado por ser especialista em criatividade, comunicação, storytelling e gestão de tempo. E o seu trabalho vai muito além do convencional. Por isso que eu te amo de coração, com todo respeito à sua esposa, meu marido. Mas é assim, Charles, conta tudo pra gente. Quem é o Charlie? Olha, antes de contar quem sou, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui, Malu, ser convidado por você. O pessoal que não sabe, mas eu e a Malu, a gente se conhece há mas muito pouco tempo, né? Uma coisa assim Muito, um mês, dois. Mais. Pessoalmente, a gente se encontrou há mais ou menos 2 semanas atrás, no máximo, verdade. Né? Mas Charles Murray, bom, quando eu me apresento para as pessoas, normalmente as pessoas acham que eu não sou brasileiro. Pronto. Porque o meu nome todo é Charles Edward Murray. Não, Murray. Você vê, já tá... O pessoal acha, não, você não, com essa cara, com esse nome, você não nasceu aqui. Mas eu sou brasileiro. Você nem precisa trabalhar, né? Não, né? Lorde. Tô tranquilo, recebo em euro, que maravilha, né? Delícia! Bom... E aí o pessoal fala, você não nasceu aqui, né? Pronto. Mas eu sou brasileiro, sou andreense, e o meu nome, ele surgiu, eu vou contar essa história para vocês. O meu nome, ele surgiu, a grande culpada de eu ter esse nome é minha mãe. Claro. Né? Porque se dependesse do meu pai, eu ia me chamar Patrick O'Neill Murray. Ia ficar um pouquinho mais complicado, né? Perfeito. Quando eu nasci, meu pai virou para minha mãe e disse assim, filho de irlandês, tem que ter nome irlandês. Aí a minha mãe, né, com toda a sua doçura, toda a sua calma, toda a sua paciência, virou pro meu pai e disse, não! Vai ser Charles e acabou. É claro, como... Adoro ela! O meu pai, como ele tem um senso de autopreservação extremamente aguçado, é claro que ele acatou, ficou esse nome. E o pessoal, quando me apresenta, é assim que eu me chamo, Charles Edward Murray. Eu sou casado, né?
Como você já disse, estou trabalhando hoje com consultoria, na parte de criatividade, inovação, gestão de tempo, criando muita coisa que eu adoro criar. Sou casado há 15 anos com uma mulher fantástica chamada Sandra Maurami, que hoje em dia ela popularmente é conhecida como o grande amor da minha vida. Oh, né? que declaração! Ela é, a gente se completa bastante, a gente se potencializa muito. E pai de 2 pets, né? Um Huguinho, que é um gatinho, e você, como tem gato, você adora também, né? Também. E a Maia, que é uma cachorrinha também, que trazem alegria para casa. Sensacional! Você já começou inovando, que é uma forma de se apresentar. Normalmente vem com toda a formação acadêmica. E você falou, e é verdade, como pessoa, né? Então, esse já é um grande pulo para a inovação. Fazer diferente a todo desafio que lhe propõe. Essa é uma técnica de storytelling. Quando a gente aprende que contar histórias, ela abre caminhos para as pessoas, porque a gente foi criado ouvindo histórias, né? O ser humano, desde que começou a surgir na face da Terra, ele é através das histórias que a gente aprende as coisas. E até hoje é assim. E quando a gente traz informações, meu nome é Charles, eu estudei em tal faculdade, eu sou assim, 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 assado, são informações que têm memória a curto prazo. Quando ela vem misturada com história, aí a pessoa já se abre para a história e isso fixa mais na memória. Então, dá uma memória a longo prazo. É uma das técnicas que a gente usa para... Eu brinco que é para você se tornar inesquecível, para a pessoa lembrar do seu nome depois que você se apresenta. Então, eu não vou esquecer, mas, de fato, a sua história de mãe, de holandês, né? Mas, Charles, conta pra gente um pouco sobre a sua formação acadêmica, a sua carreira profissional, para a gente entrar neste grande tema que é inovação e criatividade. Tá. Bom, eu não tive muita formação acadêmica de 3º grau. Eu fui meio que jogado na vida. Pronto. Porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu estava estudando, eu queria ser médico. Até eu fazer um curso profissionalizante que era na ensino médio mesmo, mas era profissionalizante de patologista clínico. E aí, de repente, em 2 meses, eu saquei que não queria medicina mas nunca na minha vida. Eu também não. Eu acho que eu salvei muita vida só de não ir para medicina, com certeza, né? Bom, aí eu comecei a falar, o que eu gosto de fazer, E aí veio na cabeça, eu gosto de teatro, sempre gostei de fazer teatro desde criança. E aí eu decidi, vou ser ator. Fiz um curso profissionalizante, me formei como ator profissional e acabei caindo na vida de ator, trabalhando muito com teatro. Isso foram só 30 anos, praticamente. Foi desde 1990, do milênio passado, até mais ou menos... Não foi um pouco menos de 30, foi até 2014, 2015 eu trabalhei ativamente. Trabalhando com teatro, tive uma produtora de espetáculo, onde a gente produzia espetáculo e vendia espetáculo. E depois que a produtora fechou, eu acabei saindo fora dela, já trabalhava muito com eventos. Tá. E aí, no meio do caminho, também para fazer um dinheiro, no comecinho da vida, eu falei, deixa eu trabalhar com recreação. Trabalhei com recreação em hotel, e foi um caminho também para eu trabalhar como guia de turismo. Tá. E eu exerci essa profissão durante muitos anos, mais de 10, 12 anos trabalhando com guia de turismo. Então, a minha vida profissional, ela sempre teve muito dividida em várias coisas que eu fazia. Práticas. Eu estava aprendendo na prática. Fui jogado para o mundo da consultoria de uma forma muito assim, uma oportunidade de trabalho, né, que pintou. E agradeço muito a Ciências, se puder, a Ciências da Aprendizagem, claro, a Soraya Santos. Uma consultoria maravilhosa. A Soraya Santos que me deu essa oportunidade, falando com a minha esposa, que já trabalhava com ela, será que o Charles não faz esse treinamento? E a minha esposa falou, eu ensino ele faz. Eu falei, eu faço. Então tá bom, vamos embora. Me ensinou, eu fiz. Foi um projeto que durou 5 anos de trabalho. E nesse momento eu olhava os consultores trabalhando ali. A gente sempre trabalhava em dupla e eu olhava e falava, eu faço isso. Se eu estudar, eu faço isso. Eu sei fazer, porque tá lá na frente, para mim não é difícil. Perfeito. Eu faço isso. Foi quando eu decidi mudar de carreira, literalmente, assumir essa carreira como consultor e a partir daí eu comecei a me desenvolver dentro disso que você falou, como gestão de tempo. Criatividade foi tão natural porque a minha vida toda, todo o ambiente de trabalho que eu fazia era através da criatividade. Eu só fazia criatividade, eu só tinha que aprender a parte teórica. E aí, comprei alguns cursos, me formei, li muitos livros e aí fui me formando
Perfeito. Até hoje poder dizer que hoje eu sou um especialista em criatividade e E inovação. é mesmo, porque eu já assisti alguns eventos seus e por isso que eu fiz o convidado como especial aqui em inovação. Aham. E por falar em inovação, como a gente desperta inovação ou criatividade? Acho que a melhor pergunta é: você me encantou por essa inovação, mas como despertar a criatividade, que hoje é tão necessário em qualquer carreira que você esteja? Tem uma pergunta, uma enquete que eu aprendi num curso que eu fiz, né? Aliás, vou até falar o nome do curso, porque ele é um curso sensacional do Murilo Gun. Hoje, para mim, é uma grande referência em criatividade no país, no Brasil. Eu fiz o curso dele e eu aprendi essa enquete com ele. E eu uso essa enquete nos meus treinamentos, que é uma pergunta muito simples. Eu pergunto para as pessoas, levanta a mão aqui quem se acha muito criativo. E algumas pessoas levantam. Levanta quem se acha médio. Uma parte levanta. Levanta quem se acha pouco. Uma parte levanta. Normalmente, pouco e médio tem bastante. Muito criativo é um ou outro que levanta. Essa é uma tendência. E aí eu pergunto para todo mundo na sala quem acha que toda criança é muito criativa. Unanimamente, todo mundo levanta a mão. Todo mundo claro. levanta a mão. E aí eu faço a pergunta, que é, quem já foi criança aqui algum dia? Alguns de vocês já foram crianças? Essa enquete, ela é sensacional porque ela traz a consciência de que nós nascemos criativos. Todos. Isso é uma habilidade inerente do ser humano. Vem de nascimento. Mas é como se fosse um músculo, como numa musculação. Você nasce com o músculo, mas se você não exercita o músculo, ele não desenvolve. A criatividade é a mesma coisa. Só que a criança, quando ela é muito criança, a gente é extremamente criativo. Tem uma pesquisa do George Land. George Land foi um cara que foi contratado pela NASA para fazer uma pesquisa de pensamento divergente, que é aquela capacidade que você tem de criar várias soluções para um mesmo problema. E ele acompanhou 1.600 pessoas, desde criança até adulto. E dentro das pesquisas dele, junto com a NASA, ele descobriu que aos 5 anos de idade dessas crianças, 98% delas foram classificadas como gênio criativo. Uau! Quando essas crianças tinham 10 anos, esse número caiu para 30%. Quando elas tinham 15 anos, esse número caiu para 12%. E quando cresceram e viraram adultos, esse número caiu para 2%. Então, olha a potência criativa que a gente perde. E aí chega no mercado, você sabe muito bem disso, o que as empresas querem? Pessoas criativas, inovadoras. Soluções. Exatamente. Mas o nosso sistema social, o nosso sistema educacional, ele não é voltado para incluir essas habilidades. Então, a gente vai perdendo de acordo com o tempo. Então, trazer isso para a consciência e depois aplicar as técnicas, conversar, as pessoas percebem que elas já tiveram soluções criativas, elas nem sabem que foi uma criatividade que elas tiveram, uma solução criativa que elas tiveram. Criatividade é apenas uma ferramenta para você solucionar um problema. Perfeito. Ponto. É uma ferramenta, só que essa ferramenta a gente nasce com ela. A gente agora precisa reaprender a utilizar. Então, tem técnicas. Fico feliz de saber que todos nós somos criativos, eu concordo. Cabe a gente estimular. E isso, então, é aprendido? Eu falo que nem é aprendido. A técnica é aprendida e a criatividade é reaprendida. Ela é inata. A gente reaprende, a gente faz ela acontecer. No começo é difícil, dói um pouquinho, que nem uma musculação, você sai com todo dolorido, mas se você insistir em uma pegada de estar exercitando isso com frequência, a tua mente vai começar a se tornar criativa, assim, você vai ter ideias fantásticas, é uma coisa incrível. Perfeito. É triste, porque toda a minha formação foi em pedagogia, psicopedagogia, vários cursos de especialização em desenvolvimento humano, e é muito triste a gente perceber ainda na formação, né, na educação, que quando aquele aluno muito perguntador, presta atenção, foca, né, menino, né, depois você pergunta. Deixa de ser curioso. Deixa de ser curioso. Nossa Senhora, isso aí é... Isso é triste, é matador. A gente que tem genuíno interesse no desenvolvimento humano. A gente mata as pessoas sem saber. E aí, mas Malu, é na acadêmico. Não, em casa também. Sim. Comete-se muito este pecado, eu diria, né? De não estimular a curiosidade, as perguntas dos porquês, né? Deixa para depois eu respondo, né? Enfim.
muito triste, mas fica aqui, hashtag fica a dica, que quanto mais, por quê, onde, como, não entendi, fala de novo, fala diferente, por muito mais desse tipo de indagações é que a gente trabalha. E estimular isso nas pessoas, nas crianças principalmente, porque elas já têm isso natural, né? Bom, como criador, né, tem essa sua competência nata e desenvolvida, sei que você tem vários projetos, mas um deles que me chamou e que eu falei, você tem que ir lá contar para todos os nossos audientes, que é um carro-chefe hoje da consultoria, que é um modelo de proposta de aprendizagem, ensino com metodologia lúdica. Conte mais sobre isso. Bom, eu já contei sobre toda a minha trajetória profissional. Sim. Né? Então, quando eu olhava os consultores trabalhando, eu já trazia um estilo um pouco mais de brincadeiras, que era natural do mundo que eu vinha. E eu percebi que eu senti o desejo de incluir mais isso na minha vida, incluir mais isso no meu trabalho, ser mais criativo. E a partir daí eu comecei a misturar tudo. Misturar toda a experiência que eu tive como guia, misturar toda a experiência que eu tive como ator, misturar toda a experiência que eu tive em eventos e com crianças, enfim, de lidar com o público. E nasceu um projeto, quer dizer, na verdade, um braço de um projeto, porque ele já existia. Foram dois, está saindo um terceiro aí, que essa é a primeira mão que acho que eu não te falei ainda, mas esse primeiro foi junto em parceria com meu amigo Luciano Luna, que ele teve uma ideia sensacional. Ele criou um formato de consultoria chamado Autoconhecinema. E dentro desse formato de consultoria, ele traz o cinema para explicar o contexto que tem trabalhar dentro do mundo corporativo. Mas ele usa um filme como base, com um estudo de psicólogo, enfim, tem todo um trabalho de estudo por trás também. Sensacional. Autoconhecinema. Autoconhecinema. E esse trabalho já existe há alguns anos e eu ficava na minha cabeça. E se um personagem fosse o consultor? Eu já tinha isso até antes de ter a ideia de mesclar isso com autoconhecinema. E eu falei com o Luciano, quando eu tive a ideia, eu falei, vamos fazer. Eu tenho um personagem que eu já uso há muito tempo em eventos, que é de um filme, que é o Dr. Brown, o Doc Brown, do De Volta para o Futuro. Né? Aí eu falei, gente, ele já tinha um estudo também, já feito, do próprio filme De Volta para o Futuro. Vamos fazer, vamos unir essas coisas, vamos misturar isso e vamos criar uma coisa nova. Ele topou e a gente criou... criou esse projeto que apresentamos dia 30. Você estava presente, muita gratidão pela sua presença. E trazendo o Doc Brown como um consultor. O personagem está duplando junto com o Luciano, que é o consultor também, e trazendo os conteúdos e brincando. Então, isso eu percebi. E você vai poder falar com propriedade, que você estava lá, das suas percepções também, que o personagem, ele abre naturalmente as portas para uma relação mais próxima com as pessoas com quem a gente está passando aquele conteúdo. E as pessoas se sentem... você quebra umas certas barreiras logo de cara. Porque a gente sabe em consultoria que o primeiro passo é a gente tentar trazer aquela turma para a gente, para quebrar aquela barreira. E o personagem faz isso de uma forma automática. Porque é uma história. Principalmente se a pessoa gosta do filme. Aí é mais ainda, né? E ele trouxe, quando ele passa o conteúdo, esse conteúdo chega com mais força, junto com a parceria com o Luciano também, trazendo toda a expertise dele. Então, muito sucesso. Esse foi um dos que a gente bolou, assim. Perfeito. E aí, quando você fala do consultor, tem que criar esse elo de confiança. Hoje a gente tem uma tendência de até mudar a nomenclatura de consultor para ser facilitador da aprendizagem. Sim. Porque a gente está lá exatamente para trazer o nosso conhecimento, para trocar e aprender com o conhecimento deles. E aí, embora esse De Volta para o Futuro ser um clássico da década de 80, 90, enfim, mas o Dr. Brown, ele é espetacular, né? Além dele ser exatamente isso, inovador, arrojado, provocativo, é sensacional você usar essa técnica de ser um facilitador de informações. Agora, o desafio, Charles, é assim, como o Dr. Brown falaria sobre inovação e criatividade? Bom, vamos começar então, não é? Ai, que lindo! Estou aqui, não pode mais, maluco, que maravilha! Bom,
Falar rapidamente sobre criatividade, porque a gente não tem tanto tempo, mas também se estourar o tempo não tem problema, eu pego minha máquina do tempo, a gente volta no tempo e continua, não é? Bom, eu posso falar um pouquinho rapidamente sobre o processo criativo. No processo criativo é muito simples. Quando as pessoas, elas vão criar, o processo criativo ele começa com os nossos inputs. São as coisas que entram na nossa cabeça, né? São as informações, a gente está envolto em informação o tempo todo. Informação de fala, informação de som, informação, qualquer informação, toda informação. São milhares de informações que entram diariamente na nossa cabeça. Ainda bem que a gente não lembra de tudo, né? Senão a gente fica maluco, não é verdade? Muita coisa vai pro inconsciente, né? Agora, o output é aquilo que onde saem as informações. Agora, só pode sair se entrar. Agora é aqui que acontece a mágica do processo criativo. Quando você tem uma informação A e de uma informação B, e podem ser informações de universos completamente diferentes, elas se juntam, formam uma informação C. É nesse momento que você tem aquela ideia do nada. Então, quando você teve aquela ideia do nada, não foi do nada! Foi uma informação A, uma informação B que se juntaram e nasceu uma informação C. Por isso, quando você tem as ideias e você relaxa a sua mente, porque o jeito de fazer essas combinações de informações é você relaxar a sua mente e deixar o seu subconsciente trabalhar e fazer essas conexões neurais para você poder ter essa nova informação, essa solução criativa. Dr. Brown, que bom que você veio lá do futuro para cá, pro Pode Mais. E aí eu fico encantada com isso. Então, Doctor. Sim? Muito obrigada. Você é espetacular. Adoro, sou super fã de carteirinha. E abduziu, pode voltar para sua máquina do tempo. Sim, claro. Marte, prepare a máquina do tempo que vamos voltar para o futuro. Ai, gente, que delícia. A gente ainda leva informação e se diverte muito com essas experiências, né, Charles? Eu acho isso sensacional, porque trazer essa... eu adoro esse personagem, eu sou fã do filme, naturalmente, e quando ele traz essas informações, de passar esse conteúdo para as pessoas, causa isso que aconteceu agora. Você se divertir, você se solta. E a gente sabe, quando a gente se diverte, o nosso cérebro produz dopamina, produz serotonina, ocitocina, que são hormônios que vão ajudar a gente a relaxar, abrir a nossa mente para a informação que está chegando. E principalmente para a gente poder, relaxando, fazer essas conexões criativas. Sensacional. Muito, muito, muito interessante. E aí eu quero te desafiar assim. Hoje, neste mercado corporativo, que temas mais têm sido solicitados para você? Tá. Olha, para mim, muita coisa é sobre comunicação, porque por mais que a gente estude comunicação é sempre uma área que a gente precisa sempre estar realmente exercitando, tanto o comunicar como o também estar apto a ouvir o que o outro está dizendo. Criatividade e inovação, muita coisa se fala sobre isso, porque as pessoas estão querendo, as empresas estão querendo formas disruptivas, tá? Muita coisa sobre liderança que vem, né? Principalmente com a geração que está chegando, a geração Z, que já está no mercado de trabalho, não que está chegando, já está no mercado de trabalho. Então, tudo isso são assuntos que estão em voga. Tanto que, através da liderando Geração Z, eu e uma amiga minha, Bárbara Duranga, que é uma consultora também, que a gente tem muita afinidade trabalhando junto, a gente começou a criar os projetos. A gente começou a criar um projeto sobre liderando geração, chama Liderando de A a Z, que a geração, como eu lidero a Geração Z, isso para a geração X, para as pessoas mais velhas, mas também como a geração Z pode se adaptar a esse mercado corporativo sem perder a identidade dela. Perfeito. Então, é uma combinação de gerações que vão trazer novos formatos, né? Também engloba muito criatividade de como você lidar com isso. E tem um projeto que a gente começou há um tempo, tinha essa ideia já faz uns 2 anos, mas com a Bárbara a gente trouxe e colocou no papel, que é um projeto de treinamento dentro do Museu da Língua Portuguesa. Fala mais, adoro! Então, assim, a gente pega a história da língua portuguesa, de como ela se formou, não só da língua portuguesa, mas da língua mesmo falada que a gente conhece hoje e das suas ramificações que deram origem a inúmeras línguas, né? E línguas que hoje estão mortas. Então, todo esse processo da língua, do contexto em que a língua chega a um país e a maneira como ela se desenvolve dentro desse país, tem muita similaridade com uma empresa,
quando ela está dentro de um contexto específico, seja de um país, um contexto específico dentro de uma cultura, com as pessoas que fazem parte dessa cultura e esse desenvolvimento, as ações que eles têm vão fazer com que essa empresa, de repente, tenha um sucesso ou se fortaleça no mercado, ou, de repente, ela não tenha sucesso, ela morre. Como tem línguas que morreram, né? São línguas mortas que não tem nem... Sabe que ela existiu, mas não tem nem um resquício de como se falava essa língua. Então, a gente traz esse paralelo. E o Museu da Língua, ele traz uma abertura para se falar de inúmeras competências. Então, se uma empresa quer falar sobre liderança, dá para falar. Se uma empresa quer falar sobre comunicação, dá para fazer. Se uma empresa quer falar sobre criatividade, dá para fazer. Se quer falar sobre cultura empresarial, dá para fazer. Porque ele traz, dentro dos seus... me fugiu agora o nome da cabeça, dos locais em que a gente vai falar, né, e apresentar, que está sendo das amostras do museu, você traz esse paralelo e convida o pessoal a refletir sobre essa história da língua, mas trazendo o paralelo com a empresa. Dá um exemplo para a gente, Charlie. Bom, tem um painel, que é um painel de quase, acho que uns 20 metros, é um telão, onde fica passando um filme sobre as manifestações da língua no nosso mundo. E aí aparece um monte de coisa, manifestação através de placas, manifestação que a gente é envolto dessas manifestações, né? Através da cultura, placa de caminhão, provérbios. Isso é um vídeo de 40 minutos que ele fica rodando intermitentemente. Que legal. Que sempre se repete. Então, uma das atividades nesse local é das pessoas olharem esse vídeo, assistirem durante uns 2 minutos, porque os 40 não dá, uns 2 minutos, e eles pegarem frases ou aquilo que está sendo transmitido naquele momento para fazer uma correlação com o trabalho que está sendo executado, que foi a pedido da empresa. Então, elas pegam os momentos e fazem as analogias com aquilo que está sendo trabalhado e a gente junto faz um debriefing para fortalecer isso dentro do que precisa ser fortalecido mesmo. Perfeito, muito bom. Acho que até tem, por exemplo, quando a gente fala do Gol, né? Que tem uma origem inglesa. Inglesa, isso. Ibirapuera, indígena. Então, saber os porquês, que lá que a gente está falando de criatividade, é muito interessante, porque cria conexão pelo que você faz hoje, né? Que é muito parecido com a empresa. Se um colaborador dentro de uma empresa, se ela veste uma camisa de uma empresa, se ela entende os valores que aquela empresa traz, e se aqueles valores, obviamente, batem com aquilo que é valor pessoal dele, mas se ele não entende a raiz, se ele não conhece a história, se ele não conhece de onde nasce, fica mais difícil e mais complicado criar essa conexão. Concordo. Quer dizer, eu vou dar um exemplo de uma palavra, por exemplo. Pindaíba é uma palavra indígena. Então, pindaíba significa o quê? Aqui, o que a gente conhece quando a gente fala é quando a gente está apertado de dinheiro, tá difícil, né? Tô numa pindaíba. É isso mesmo. Pindaíba. O significado de pindaíba era um indígena que tinha apenas um anzol e uma vara para pescar. Se ele perdesse esse anzol e essa vara, ele estava mal pago, para não falar outra palavra que, né, gente... Entendi. Ok? Então, ele estava na pindaíba. Tá bom. Quando você entende essa origem, é muito gostoso, porque você se conecta e a maneira como você se comunica é mais forte. Porque se você se comunica sabendo o significado da palavra que você está falando, não só um significado de dicionário, mas se você for para um significado de origem dela, ela chega com mais força em quem está ouvindo. Mesmo que você não explique o significado, é uma questão de postura. Você se apropria disso, né? Se apropria disso. Que delícia! Muito bom. Ô, Charlie, a gente, infelizmente, tem um tempo aqui. Nós estamos concluindo a nossa roda de conversa, porque a gente quer muito mais, né? Mas me conta o seguinte... Tendo esses últimos 25 anos, com tanta criatividade, muitos projetos, este novo agora, falando através dessa técnica do autoconhecimento, isso, e trazendo gestão do tempo, né, de volta para o futuro, aqui com o Dr. Brown, o que falta o Charles construir? Acho que é a próxima loucura que vem na cabeça. Uau, provocativo então, hein? Acho que, assim, eu não tenho
Eu tenho alguns projetos que já vieram, algumas loucuras na cabeça, que eu tô montando com a Bárbara, tá bem no começo o esboço, que eu quero fazer um team build de Volta para o Futuro, eu tô aproveitando né? Eu quero explorar muito esse personagem do Doc, que eu trabalho com ele há mais de 10 anos em eventos, então eu tô muito apropriado. Está mesmo, é uma delícia. Esse workshop de gestão do tempo tá uma delícia de se viver. Poxa, muita gratidão, muita gratidão. Então, eu estou muito apropriado dele. Então, eu quero desenvolver trabalhos usando esse personagem. Eu tive uma ideia, que ainda está no mundo da ideia, mas já vou começar a esboçar ao final desse ano, que eu quero fazer uma palestra sobre gestão de tempo, mas é o Doc que palestra. Uma palestra sobre criatividade, mas é o Doc que palestra. Eu quero trazer esse diferencial de ser um personagem fazendo uma palestra, trazendo esses conteúdos. Então, o que tem para criar, o que tem para fazer é a próxima maluquice que vier na cabeça e um desejo extremamente grande de fazer parcerias com pessoas que gostam também de criar, que gostam de vamos experimentar, vamos ver se vai dar certo, porque aí é uma junção de mundos e universos que vão fazer mais combinações, vão dar mais potencialidade a esse mundo criativo. Perfeito. Uma das coisas da criatividade, para mim, que é muito forte, e é uma coisa que eu acho que tem que se trabalhar demais, não só numa empresa, mas numa sociedade, é a diversidade. Quanto mais diversidade a gente tiver, quanto mais coisa a gente conhecer, mais a gente ampliar o nosso mundo, mas não só, porque não dá para conhecer tudo, né? Mas quanto mais pessoas a gente conhecer e tiver contato de diversidades, de formas de pensamento diferente, mais potência criativa você tem. Porque você vai entrar em contato com um mundo que você não conhece. Se você só conhecer gente do teu quadrado, vamos dizer assim, você não tem. Porque se eu penso exatamente e você acredita na mesma coisa que eu acredito e a gente só vive no meio de pessoas que acreditam a mesma coisa, a nossa potência criativa é pobre. Então, a diversidade é fundamental para a criatividade. Perfeito. E aí, todos os meus colegas da minha carteira de clientes, o RH está muito pobre de novidade, sempre mais do mesmo. E aí, hashtag fica a dica, Charles Murray, onde está aqui o endereço dele. E desafie ele, gente, nos projetos da sua empresa, para que ele possa usar o poder da inovação e criatividade e trazer algo diferenciado para a sua empresa, para os seus colaboradores, que são sempre pessoas que fazem a diferença, né? Charles, nós estamos finalizando e eu deixei de perguntar algo que você acha importante falar. Fique aqui agora o teu recado para toda essa galera que está nos acompanhando. Tá. Eu acho que a única coisa que como recado que eu gostaria de falar é: não abandonem toda a sua bagagem que você tem quando você vai arriscar uma nova carreira, ou quando você decide não só arriscar, mas que é um risco sempre, né? Mas você decide mudar de carreira. A minha primeira grande decisão de carreira foi a atuação, foi como ator. Eu trabalhei durante muitos anos como ator, exerci esse trabalho. Depois, trabalhando para ganhar um dinheiro, né? Eu trabalhei como recreador, como guia de turismo, mas eram coisas que eu amava fazer, que eu sempre gostei de fazer. Eu sempre tive, desde moleque, de nunca trabalhar com uma coisa que eu não gostasse. Perfeito. O primeiro emprego que eu tive, no segundo mês eu já fiz corpo mole para ser mandado embora, porque eu não aguentava ir para o mesmo lugar todo santo dia. Então, tenha essa ciência do que você gosta realmente de fazer, invista naquilo que você queira fazer, saiba que talvez o processo que você tenha que passar para chegar naquele local, naquela carreira que você está, talvez você tenha que passar por um processo, e não abandone todo aquele conhecimento que você teve de outras carreiras, de outros locais, porque eles são um material fantástico que está dentro de você, que você pode combinar com essa nova carreira e trazer novas ideias, novas coisas, inovações, criar coisas fantásticas. E não precisa ser artístico, né? Às vezes a gente acha que criatividade é coisa de artista, que é coisa de cientista. Não, pode ser prático, pode criar um novo sistema de arquivar
arquivar material. Você, de repente, cria um novo sistema de arquivar material que inova um mercado. Então, não abandonem nunca aquilo que você aprendeu, porque uma época eu tive um certo abandono, e quando eu abandonei, falava, não, isso aqui é menos aqui. Foi a época mais falta de criatividade que eu tive na minha vida. E aí eu tive uma queda muito grande financeira, quando eu falei, gente, voltei a trabalhar com aquilo que eu tinha abandonado. Foi uma lição incrível, e eu falei, gente, isso é uma honra aqui, porque a base da minha tá aqui, ó. Foi aqui que eu comecei, essa é a minha base. Aí explodiu. Por muito mais, Charles Murray, neste mundo corporativo, com o seu poder de inovação e junto com os seus eventos, leve sempre a filmes, e nós estamos aqui, esperamos tê-lo em breve com mais novos projetos, porque é disso que nós, empreendedores, precisamos neste mercado tão competitivo. Deixo o meu abraço, a minha gratidão, sucesso nesse novo empreendimento. Muito obrigado. E assim, mande recomendações ao Dr. Brown, sim, que claro, ele é falarei sensacional. E, gente, estamos preparando, mas pode mais, porque aqui você já sabe, quem pode mais mesmo é cada um que nos acompanha aí em cada episódio. Um grande abraço, sucesso hoje e sempre. Até a próxima!